A formação do Rolfing é uma delícia, é muito bom. É uma aventura porque você cuida de você mesmo enquanto você está aprendendo. Então, quando a gente pensa numa técnica que está valorizando o ser humano, o primeiro cuidado que a gente tem que ter é com o próprio ser humano que vai cuidar de um outro ser humano. Qualquer pessoa que tenha passado pelo processo de Rolfing, tenha sentido no seu corpo o impacto que o Rolfing pode ter na vida, no corpo, pode ser um candidato para se formar em Rolfing. Um outro pré-requisito, além de ter passado pelas sessões de Rolfing e gostado e querer fazer o bem que o Rolfing faz para as pessoas, né, seria ter um curso universitário, um diploma universitário, em qualquer área. Então a gente tem uma primeira fase, que é para as pessoas que não vêm do campo da saúde ou da educação física, da fisioterapia, da medicina, que não tiveram tanto contato com anatomia, que é o meu caso, por exemplo, né? Eu venho da área de humanas. Essas pessoas fazem 1 ano do que se chama cadeiras básicas, para entender melhor essa parte anatômica da fisiologia, da biomecânica, do movimento. Os alunos geralmente vêm sedentos por aprender uma técnica e desde o primeiro dia de aula a gente fala assim, olha, o primeiro cuidado é você se conhecer. Então é uma formação que o primeiro e segundo ano está voltado para o autoconhecimento. E lá depois entra as técnicas que a gente vai estar passando. No Cadeiras Básicas, a gente ensina anatomia, cinesiologia e fisiologia. Então, a gente dá um embasamento nessas matérias que são necessárias para a gente poder tocar as pessoas e que daí o aluno, uma vez feito essas matérias e passado, né? Então, o Rolfing tem avaliações para garantir a qualidade do nosso ensino e a qualidade do aprendizado do rolfista. E ele entra junto na próxima fase já com os fisioterapeutas, educadores físicos, médicos, todos seguem juntos na formação. A formação de Rolfing na nossa associação, ela é dividida em 3 núcleos grandes, né? Que a primeira fase se chama liberação miofacial, onde a gente entra mais em contato, por um lado, com a anatomia facial, com o olho que a gente tem, porque no Rolfing a gente está olhando para as faces. A diferença, né, da maneira como a gente ensina na Associação de Rolfing, Brasileira de Rolfing, na ABR, é que a gente leva em consideração o profissional. Então, o bem-estar do profissional, o conforto do profissional, o alinhamento do corpo do profissional, as necessidades do profissional, elas são muito importantes para que a técnica liberação miofacial aconteça de maneira eficiente. Então, é uma formação que ela é muito cuidadosa para acolher o aluno nesse processo de autoconhecimento. Então, você tem que passar por um processo de se compreender melhor. Essa é uma fase que a gente chama fase do embodiment. E depois você vai aprender a cuidar da outra pessoa, do outro. Aí, então, o aluno passa para a unidade 2, que a gente chama, onde ele vai aprender as 10 sessões e ele vai aplicar as 10 sessões num colega de classe e vai receber as sessões do colega de classe. E aí depois na unidade 3, que é a última fase, é uma fase que a gente chama fase clínica, onde o aluno vai atender, vai aplicar sessões tanto estruturais quanto de movimento em um cliente de classe, então uma pessoa de fora. Lá na fase clínica, que é a última fase, a gente recebe clientes de fora, mas é um atendimento com supervisão e reflexão, né, em cima do processo. É super bonito, é um trabalho muito rico. Então, todos os alunos, aí sob a supervisão de um professor, vão atender pessoas de fora. Então, aí começa a prática, na verdade, depois da unidade 3. Eu acho que o Rolfing escolheu esse caminho de cuidar bastante de cada aluno que entra. As classes são bem pequenininhas, porque os professores a gente acompanha muito de perto cada aluno. O que é importante, né, eu acho, ressaltar são os princípios que regem tanto a estrutura didática do trabalho. Então a gente preza muito a vivência, a aprender a observar, aprender a ver, acompanhar o aluno, né? A gente preza, se a gente não sabe no corpo da gente o que a gente quer,
não tem jeito de a gente atender clinicamente, né? Então a gente vai, é um processo evolutivo. O objetivo da gente não é ensinar só uma técnica, que você pega a técnica, põe embaixo do braço, vai lá e aplica, mas ele tem todo um pensamento mesmo relacional. Como é que eu me relaciono? Como é que eu recebo um paciente? Como é que eu ajudo a conduzir um processo de integração? Então a formação é assim, feita em etapas, mas muito experiencial, né? Então, assim, existe uma teoria, existe a biomecânica, mas o aluno precisa entender como que aquilo funciona no corpo dele, para depois ele poder entender e abordar o corpo de outra pessoa.